Tem gente que está no grupo de estudos por conta do Reiju de Cura. Aí, quando eles podem, né, eles participam dos Reijus de expansão da consciência, mas perderam alguns, mas sentem a energia do Reiju de Cura. Faz toda a diferença, né? Toda quarta-feira você receber um volume grande de energia, mesmo que a pessoa não esteja presente, ela estando no livro, o endereço vibratório está aqui, a pessoa recebe. Ok, então, dia 19 de fevereiro de 2025, são 19 horas e 51 minutos, e nós vamos dar início à segunda parte da nossa reunião. Tá? Fazendo agora a leitura do poema de número 69, Relógio. Eu vou pedir a vocês que abram o livro, a página, esse livro, né? Página 304, o livro Reiki como Filosofia de Vida. Então, vamos fazer a leitura. Vamos lá. Página 304. Análise do poema 69, Relógio. Um vai mais rápido, outro mais lentamente. Todos os relógios têm diferentes tamanhos e diferentes ponteiros. Há muito simbolismo nesse poema. Aqui o imperador Meiji utiliza o termo relógio, título do poema, como metáfora para a morte. E o relógio, Gisela, ele é uma coisa, meu não está aqui, né? Mas eu uso, uma coisa material da terceira dimensão. E ele mede um tempo linear, porque na quarta dimensão, aqui no mundo espiritual, não tem esse tempo. Então, essa morte é a morte desse corpo. Tá? É o desencarne. Então, aqui o imperador utiliza o termo relógio, título do poema, como metáfora para a morte. No Japão, olha que interessante. Os relógios simbolizam a morte. Por esse motivo, nunca são presenteados. E o relógio que eu uso, eu ganhei de 2 alunas de Madrid. Só que quando eu ganhei, eu não sabia disso, né? E eu uso, adoro o relógio, né? Elas me deram com muito amor, mas no Japão você não dá um relógio de presente. Ele simboliza a morte. O relógio é um instrumento que permite medir intervalos de tempo. É utilizado desde a antiguidade em variados formatos. É uma das mais antigas invenções humanas. Podemos dividir o corpo do poema em 2 frases. A primeira, um vai mais rápido, outro mais lentamente, aparece com o significado de que mais cedo ou mais tarde, ninguém escapa da morte. A segunda frase, todos os relógios têm diferentes tamanhos e diferentes ponteiros, se apresenta com o significado de o tempo de vida física difere entre as pessoas. Começamos a morrer no momento em que nascemos. Cada segundo nos leva em direção à morte. O tempo de vida física não para, está sempre em contagem decrescente até terminar. A mensagem implícita no poema é que ninguém escapa da morte, seja por doença, por velhice ou acidentes, pois a morte não escolhe idades. Entretanto, pode-se influenciar o tipo de vida, o tempo de vida, em função de atitudes e fatores físicos, como alimentação, repouso, atividade física, prudência e prevenção. Eu lembrei de uma piada, né? Quando eu fiz 60 anos, vou fazer 64. Aí, oficialmente, eu me tornei perante a lei o quê? Idoso. Aí chegou um irmão lá da minha loja de maçonaria, você falou assim, então, a partir de hoje, você é idoso. Mas você pode até ser idoso, mas se você tiver excelente qualidade de sono, fizer uma prática
agradável de atividade física, se alimentar bem, alimentos alcalinos, mastigando bem os alimentos, aí acaba aí. O que vai acontecer? Vai viver mais tempo. Não, vai continuar idoso, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você vai continuar idoso, mas vai viver mais tempo. Eu achei que ele ia falar isso para mim, sabe? Interessante, né? Aí Mikao Sui, por que ele trouxe isso aí? Morreram 142 mil pessoas no terremoto que ele trabalhou, né? Então, o mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema a fim de alertar que o reiki, a exemplo de qualidade de sono, lembra os 4 pneus? Atividade física, repouso reparador, bons pensamentos. Aí o reiki tem a meditação, né? O mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema a fim de alertar que o reiki pode contribuir muito no aumento da expectativa de vida das pessoas, trazendo inclusive muitos benefícios pessoais. Aí eu trago para vocês um poeta italiano, nasceu e morreu lá. Giuseppe Belli disse: a morte está escondida nos relógios. Um poeta falou isso. Eu tenho batido nessa tecla dos poetas, né? Ok. Então vamos lá, pessoal. Fizemos a leitura, né? E vamos explicar agora a mensagem espiritual do poema de número 69. Então, vamos repetir o poema, né? Estou tendo retorno de imagem da Kátia. Poema 69, relógio. Um vai mais rápido, outro mais lentamente. Todos os relógios têm diferentes tamanhos e diferentes ponteiros. Esse foi difícil. Eu sozinho, sem a ajuda do alto, eu não teria conseguido, tá? Aí fizemos a leitura do poema, agora, a pedido do Lobão, a gente inverteu a pauta. Eu começo sempre com essa citação de Isaac Newton, que é figura-chave na Revolução Científica, morreu há quase 300 anos, 298 anos. Nasceu e morreu no Reino Unido, né? Que foi Isaac Newton. E essa imagem bonitinha aqui, que se eu vi mais longe, olha a humildade desse homem. Foi por estar sobre ombros de gigantes. Então, o que eu faço? Eu trago um monte de gigantes para validar o poema, para evitar aquela história, esse poema não é importante, não sei por que Mikao Sui trouxe esse poema para o reiki, e quantas vezes eu escutei isso. Coloco aqui uma citação que a ciência é o caminho para se chegar a Deus pela razão. Nós vimos no poema anterior, né, Pedra Preciosa, a importância da ciência, né, na conexão com Deus. E aí, uma imagem sobre a dualidade. A dualidade são duas perspectivas diferentes de uma mesma realidade. É uma pilha, só que ela tem o lado positivo e o negativo. O planeta é um só, Polo Norte e o Polo Sul. E aí, essa imagem está: somos luz e escuridão. Quem não compreende a sua dualidade desconhece a si mesmo. Nós temos o céu e o inferno dentro da gente. Tem que ver qual deles que a gente vai alimentar, né? É uma sintonia, né? Se você sintoniza com um, você sai do outro. Aí trago o primeiro gigante, que foi o reitor, o presidente da Escola Nacional Superior de Tóquio, de 1900 até 1920, recebeu muitas condecorações, honrarias do imperador, nasceu e morreu no Japão, morreu em 1938, que foi o fundador do judô, Jigoro Kano, que ele disse que a dualidade é a condição da vida, sem opostos nem contrastes, a vida não é vida. E aí eu procuro priorizar os poetas, que eles são conectados diretamente com a fonte, com Deus. Trago para vocês toda semana Victor Hugo, que nasceu e morreu na França em 1885. Foi dramaturgo, romancista, foi artista, estadista, mas ele foi um grande poeta. E ele disse o seguinte: graças à sombra, apreciamos a luz. E graças ao vício, admiramos a virtude. E eu trago sempre uma citação minha, que o que é mais elevado não pode existir sem o que é menos elevado. Um não existe sem o outro. Aí vamos agora
rapidamente tentar decifrar a mensagem positiva e negativa. Então, o poema Relógio, ele fala, um vai mais rápido, outro mais lentamente. Depende do comprimento do ponteiro do relógio, né? Todos os relógios têm diferentes tamanhos, diferentes ponteiros. Quanto mais curtinho, mais lento. Mais longo, né? Esse poema, ele fala da morte. Então, só que é a morte do corpo físico, não é aquela morte que é citada num documento do Reiki, que o Abade, o dirigente, pediu a Mikao Sui que ele morresse uma vez. Não é morrer fisicamente, é o arcano 13 do tarô, você virar uma outra pessoa, você expandir a consciência. Entendeu? Se você parar para pensar, nós não somos a mesma pessoa antes do Reiki. Antes do nível 1, né? O Reiki ele gerou uma transformação. Aquela Gisela morreu. Entendeu? A nível de consciência. Fisicamente, nós estamos aqui, graças a Deus, né? Com saúde. Então, esse poema, ele fala, ele é negativo, porque ele fala da morte. Mas a morte é ruim? O que você prefere? Vou te fazer uma pergunta, Gisela. Contemplar o nascimento de um sobrinho, de um filho, de um neto, ou ir no velório de um filho, de um sobrinho, de um neto? Nascimento. O que é que te alegra mais? Nascer uma criança ou desencarnar seus pais? Entendeu? Então, a morte... eu me lembro do Chico Xavier, a Rita e eu, nós trabalhamos com o Chico. Não diretamente com ele, com uma obra ligada a ele em Ituiutaba. O Lar Pouso do Amanhecer. Isso é citado no finalzinho do livro Amor, Saúde e Transformação. Naquela época, o Chico já estava doente, mas ele fazia palestras. Ele já havia escrito 550 livros, doou os direitos autorais. E aí o Chico falou assim, que com tudo que ele aprendeu com o mentor dele, ele não se sentia forte o suficiente para a dor de perder um filho. Ele tinha um filho adotivo. O Chico falou isso. Ele não se sentia. Você vê, né? Se você perde seu pai e sua mãe, você é órfão. Perde o marido, você é viúva. Mas se perder um filho, é o quê? Não existe um termo. Nem os chineses, os indianos, povos, os egípcios, povos muito antigos, se atreveram a qualificar de uma dor de uma mãe que perde um filho, fisicamente. Há 2 anos e meio atrás, eu tive o terceiro Covid forte. Já estava vacinado, aí eu não tomei o remédio que o primeiro médico mandava, a outra médica falou que não tinha comprovação científica, aí eu não tomei o remédio, Covid quase que me leva, né? E eu já vacinado. Era um remédio que tinha gente que tomava, mas não tinha comprovação científica. Não vou nem falar aqui, sabe? Que é uma coisa polêmica, né? Eu tomei 2 vezes, fiquei bem, sem vacina. Aí vacinei, não tomei, porque no outro médico aqui do sul de Minas falou, não toma, né? Mas eu fiquei bem mal, sabe, Gisela? E eu nunca tive, nem na minha infância, com catapora, sarampo, eu nunca tive 42 graus Celsius de febre. Fui ter com Covid. Eu me lembro que, às vezes, eu abri os olhos, eu vi a nossa secretária Ivone, que aposentou, e minha esposa olhando. Só que eu não sabia em que planeta eu estava. Eu acho que meu espírito já estava fora do corpo. Eu não sabia meu nome, né? Só que aí, Rita me deu um antitérmico, né? E num momento de lucidez, que eu escutei Rita, aí eu lembrei da minha mãe. Falei, poxa, se eu for embora, ela não vai sofrer? Eu lembrava das aulas, né? Perder um filho, né? Aí lembrei da minha mãe, né? O sofrimento que ela teria. Aí Rita chega para mim, naquele momento de lucidez, e fala assim: Darlene, não me deixa sozinha aqui, porque somos nós dois, né? Para ajudar os nossos pais, funcionários, instituto no Rio, estava em São Paulo, no Rio, um monte de aluguéis. Ela falou: não me deixa só. Aí eu falei assim: bom, entendeu? Tem que voltar, né? Eu estava em outro planeta, né? Aí eu falei: não vou embora. Tem minha mãe, tem Rita, né? Porque eu já escrevi os livros, já plantei as árvores. Não é isso? Que não é
já tive os filhos, eu já registrei a minha passagem, já bati o ponto, né? Só que aí eu falei, não vou deixar a Rita, não vou voltar, né? E voltei, acho que eu conversei com alguém lá, falei, estou voltando, né? E eu retornei. Mas é uma coisa negativa, porque você sofre muito mais se você perde um filho do que se você ganha um filho. Se você perde um neto ou ganha um neto. Mas é uma coisa nossa, a gente sofre pelo nosso egoísmo, a falta que a pessoa vai fazer para a gente. Então eu vejo esse poema como um poema negativo, que fala sobre morrer, mas não é a morte do espírito, é desencarnar, é a morte do corpo físico. Aí eu te pergunto, a gente não vai analisar a parte antagônica? Se um lado é morrer, desencarnar, o outro lado é o quê? Não. Um lado é morrer, é uma coisa, é nascer aqui, é encarnar. Então, esse poema ele fala sobre a morte do corpo físico. O lado antagônico é o nascimento do corpo físico. Encarnar e desencarnar. Porque tem gente que pensa que o lado antagônico da morte é a vida. Mas não é. Porque a vida, ela compreende o nascimento, o crescimento, né, e até a morte. É um processo do corpo físico. Então, o nascimento e a morte, eles fazem parte da vida. Então, a mensagem é negativa. Aí eu começo pela Bíblia, vamos entrar. Hoje eu falei com a Gisela, eu falo quase todo dia, né? E ela falou que estava preparada para estudar sobre a morte. Falei, não, mas a gente vai sair pelo lado bom, pelo lado positivo. A gente não vai ficar na energia do arcano 13. Mas nesse momento a gente entra pelo arcano 13, né? A morte do corpo também, que é morrer, né? Desencarnar. E vamos ver o que a Bíblia fala. Olha só. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, o que morreu foi o corpo físico dele. O espírito, ele falou: te entrego o meu espírito. Eu e o Pai somos um. O reino de Deus está no homem. Tá? Tendo dito isso, expirou, parou de respirar, Jesus. Isso está em Lucas, capítulo 23, versículo 46. Foi o momento que Jesus para de respirar. Houve a morte do corpo físico. Mas ele fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quer dizer, o espírito não morreu. Quem falou isso foi Jesus. Aí eu trago para vocês Sócrates, né, que viveu antes de Jesus, 400 anos antes, nasceu 399 anos antes de Cristo, que ele foi um dos fundadores da filosofia ocidental. Além de filósofo, de poeta, ele era cientista também. E ele morreu com uma taça de cicuta, né, de veneno. Ele foi condenado à morte. Aí os discípulos dele subornaram os guardas para soltá-lo, e foram lá soltá-lo. E aí tem um diálogo, que eu não vou colocar aqui, que é um diálogo longo. Eu coloquei só a parte que nos interessa. O discípulo fala assim: foge depressa, Sócrates. Abriram a porta do cativeiro para ele fugir. Subornaram os guardas, né? Aí Sócrates fala: fugir por quê? Perguntou o preso. Ora, não sabes que amanhã vão te matar? Matar-me? A mim? Ninguém me pode matar, Sócrates falou. Sim, amanhã terás de beber a taça de cicuta mortal, insistiu Criton, que era o discípulo dele. Vamos, mestre, foge depressa para escapares da morte. E ele não foi. Falou que ninguém podia matar ele. Ele tomou no dia seguinte o veneno e morreu. Mas ele tinha consciência da imortalidade da alma, isso antes de Jesus. E Jesus falou aquilo. Aí eu trago para vocês um gigante. Passamos pela Bíblia, passamos pela ciência. Agora vamos para um gigante que eu trago, um poeta, para mim um dos melhores, para a Rita também, né? Ele escreveu O Profeta, que foi lançado em 1923, que foi traduzido. Imagina a pessoa escrever um livro e traduzir o livro para 100 idiomas.
Ele morreu em 1931. Na época não existia nem penicilina, morreu novo, com 48 anos. Era um intelectual, era um filósofo, era um escritor, conferencista, era pintor também, pouca gente sabe, mas foi um grande poeta que foi Khalil Gibran. Rita adora ele, tá? Então ele escreveu sobre a morte, Khalil Gibran. Dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo, olha para trás, para toda a jornada que percorreu, para os cumes, as montanhas, para o longo caminho sinuoso que trilhou através de florestas e povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto, porque todo rio dá no oceano, não existe um rio que não chega no oceano. Então, vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Você não pode voltar a ter 15 anos, ser um bebê. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. O rio precisa aceitar sua natureza e entrar no oceano, igual que a gente vai aceitar e vai desencarnar um dia. Somente ao entrar no oceano, o medo irá se diluir, porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas de se tornar o oceano. Ele não vai, ele se tornou o próprio oceano. Então Jesus entregou o espírito dele para Deus. Ele e Deus se fundiram numa única energia. Muito interessante, né? Eu coloco aqui, pessoal, uma citação minha, tá? Que caiu na rede social. O tempo de vida física não para. Está sempre em contagem decrescente até terminar. Começamos a morrer no momento em que nascemos. Nasceu, começou a morrer. Você entra na fila. Nasceu, já vai morrendo. Agora vamos pegar a parte negativa do poema, que fala sobre a morte, e trazer para dentro do reiki. A gente precisa validar o poema, né? Então vamos para a Bíblia novamente. Aí eu trago para vocês, uma vez mais, Jesus, está em João, capítulo 8, versículo 52. Aí Jesus fala assim: se alguém guardar a minha palavra, na verdade, Jesus falava dos 5 princípios do reiki. Olhai os lírios do campo, bem-aventurados os mansos, a tudo dá graças a Deus, né? Então, se alguém guardar a minha palavra, que os princípios do reiki também vão de encontro, né? Jamais verá a morte. É aquela coisa do joio e do trigo, né? Não vai sair não vai morrer da fila do trigo. Jesus falou isso. Aí eu trago para vocês um cientista, que é Immanuel Kant, que nasceu e morreu na Alemanha, né? Que foi um grande filósofo também. Ele foi uma das figuras mais influentes da filosofia ocidental moderna, Immanuel Kant. Ele falou: se vale a pena viver, e se a morte faz parte da vida, então também vale a pena morrer, também vale a pena, porque faz parte da vida. Nascer, viver e morrer. Tá? Então ele diz que se vale a pena viver, vale a pena morrer, porque você não tem como viver sem morrer. E ele falou isso. Aí eu trago para vocês, não tinha como não trazer, tá? Chico Xavier, que foi esse grande médium, filântropo, né? Escreveu 450 livros. Até o ano de 2010, ele já tinha vendido mais de 50 milhões de exemplares. Vai fazer 23 anos que ele morreu em Uberaba. Olha aqui que o Chico Xavier falou. Gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia. Você tem que ter essa consciência. E que morra como quem soube viver direito. Esse viver direito é você viver de acordo com os ensinamentos dos mestres, de Jesus, de Buda, e os 5 princípios de Reiki. Morrer, todo mundo vai morrer. Isso não é relevante. O relevante é como você viveu, o bem que você fez.
as pessoas que você ajudou. Aí eu coloco uma citação minha, né? Na verdade, eu coloquei duas, já no Reiki. A morte não é algo para se temer, todo mundo vai morrer. É a vida numa outra dimensão. Foi o que Jesus falou: entrego nas suas mãos o meu espírito. E outra citação minha: as pessoas, quando desencarnam, morreu. Levam somente aquilo que deram de coração. Você não vai levar até o apartamento de Copacabana, esse daqui. Rita e eu não vamos levar nosso carro, nosso apartamento. A gente só leva o bem que a gente fez. Tá bom? Bom, agora vamos para a parte positiva do poema, né? Que a parte positiva não é a vida, e sim nascer, o corpo encarnar. Aí a gente começa pela Bíblia, né? Deixa eu tomar uma água. Estamos com 84 colegas no grupo. Vou novamente a Jesus, João, capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade, olha que coisa interessante. O que eu vou falar para vocês agora, quando a gente dá o curso de mestrado de 7 meses, que é o extensivo, tem um dia inteiro, que eu estudei um pouco, não é muito, mas o suficiente, de teologia. Tá? Então, eu falo sobre o Reiki e a Bíblia. Principalmente quando eu comecei a dar aula de Reiki em Portugal, que é um povo muito católico, eu levava a Bíblia. Teve um lançamento, isso aí é bruxaria. Eu falei, não, Jesus fazia a mesma coisa. Aí abri a Bíblia toda marcada. É uma aula extremamente importante. E o que eu vou falar para vocês, eu ensino no nível 3B, no mestrado, numa aula de o Reiki e a Bíblia. Então, Jesus falou o seguinte, está em João capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, morreu e nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. A pessoa, ela evolui encarnada. Para mim fica muito claro aqui, nessas palavras de Jesus, a reencarnação. Ah, mas eu não vejo dessa forma. Vamos buscar outra informação. Mateus capítulo 17, versículo 12. Digo-vos, porém, Jesus está falando isso, que Elias, que já estava desencarnado, já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Aí Mateus, capítulo 17, versículo 13. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João o Batista. Então aqui fica muito claro que Elias, que já tinha desencarnado, e João Batista, foi decapitado, eram dois corpos, mas era o mesmo espírito. Falara de João Batista morto recentemente a mando de Herodes. Aí Jesus fala assim: não perceberam que era o Elias. Judiaram, cortaram a cabeça dele. Mas era o Elias. Aí os discípulos perguntaram, perceberam que Jesus quis dizer que João Batista e Elias era a mesma. Pode procurar na Bíblia, tá? Eu não estou delirando, não. Ah, mas eu não vejo dessa forma. Vamos buscar outro. João capítulo 9, versículos de 1, 2 e 3. Jesus cura um homem cego. Jesus fazia isso. Estava cego, ele foi lá e curou. Só que era cego de nascença, nasceu cego. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, já nasceu. E os discípulos lhes perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este, o cego, ou os pais, que às vezes é karma do pai e da mãe, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ele nasceu assim para que Jesus curasse ele tivesse esse dharma, né? Mas como é que uma pessoa vai nascer cega e pecar? Ele é cego porque ele pecou, mas ele já nasceu. Então ele pecou antes de nascer. Então fica bem claro aqui. Aí o que eu queria que vocês anotassem, que houve um concílio ecumênico de Constantinopla, isso aconteceu no ano de 553, tá?
em que a reencarnação foi retirada do cristianismo pelo imperador Justiniano e sua esposa Teodora. O imperador e a esposa, vamos tirar isso do cristianismo? E tiraram. Porque até o ano 553 depois de Cristo, a reencarnação era uma coisa aceita pelo cristão. Bom, vamos para a ciência agora. Albert Einstein nasceu na Alemanha, pilares da física moderna, da mecânica quântica. Aí Einstein fala assim: se você continua vivo, nós continuamos vivos, né? Eu superei o Covid, Rita, graças a estamos bem, é porque ainda não chegou onde devia. A gente ainda tem alguma coisa para fazer aqui, né? Eu me lembro que quando começou o grupo de estudo, a Gisela falou: agora eu vou falar com Deus lá para não me levar antes dos 125 poemas. Alguma coisa a gente ainda tem que fazer aqui encarnado. Se você continua vivo é porque ainda não chegou onde devia. Isso foi o Einstein. Aí eu trago para vocês uma citação do Osho, como gigante. Morreu na Índia em 1990. Ele morreu no dia 19 de janeiro de 90. E uns anos depois, Rita e eu estávamos lá no aniversário da morte dele. Eles fazem uma festa. O nome de nascença dele era Rajneesh. Ele era um guru indiano, né? Ele era visto, né, como um místico, mas era um guru. Aí o Osho fala o seguinte: a morte não é o oposto da vida. Não é. O oposto da morte é o nascimento. É na hora que encarna. A vida é eterna. Ele deixa bem claro a imortalidade da alma. Foi o que Jesus falou para a gente. Aí vamos colocar uma citação minha, que caiu na rede social: a morte é apenas o outro lado do nascimento. Nasceu de um lado, morreu do outro. A pessoa morre aqui e nasce no além, numa outra dimensão. Jesus falava: existem várias moradas na casa do Pai. Então, a morte é apenas o outro lado do nascimento. A pessoa morre aqui e nasce no além. E vice-versa. A morte é apenas uma porta. De um lado se entra, do outro se sai. Agora vamos trazer o poema para dentro do Reiki, o lado positivo, que é nascer. Aí eu trago para você Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. Já falei com a minha mãe hoje, viu? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue, olha que interessante, se prolonguem os teus dias na terra e que o Senhor teu Deus te dá. Então, se você tem uma boa alimentação, você vai prolongar seus dias na terra. Se você dorme bem, se você pratica atividade física, você vai prolongar. Mas se você honrar o seu pai e a sua mãe, isso fica bem claro em Êxodo. Você prolonga o seu período na Terra. Aí eu trago um cientista que foi George Santayana. Nasceu na Espanha, morreu na Itália, foi um grande poeta. Tá? Ele foi um filósofo também, era considerado um cientista. Aí ele diz que não há cura para o nascimento e para a morte, que você vai nascer e vai morrer. Isso aí não tem como você evitar, né? A não ser usufruir no intervalo entre é você viver de acordo com os ensinamentos crísticos ou dos grandes mestres, os princípios do Reiki, incorporar esses poemas na sua vida, usufruir o intervalo. O que importa é como você vai viver. Aí trago um gigante, que é Mark Twain, nasceu e morreu nos Estados Unidos em 1910, foi um renomado escritor americano, ele era muito crítico do racismo. Ele escreveu o maior romance americano. E ele diz o seguinte: para que nós nos alegramos em um nascimento, por que nós nos alegramos em um nascimento e choramos em um funeral? Você vai no funeral e chora. Nasceu a criança, você se alegra. Aí ele fala: porque não somos a pessoa envolvida. E eu me lembro que minha mãe está me ouvindo. A minha avó era holandesa.
quando ela estava próxima de desencarnar, a pessoa já vai dormindo muito. E eu fui passar a Páscoa lá em Brasília, em Lusiânia, com a minha mãe, com a minha avó, e minha avó só ficava dormindo. Minha mãe que cuidava dela. E eu levei um ovo de Páscoa para ela e fiquei esperando ela acordar. Quando ela acordou, eu estava com ovo de Páscoa. Como é que você está? Ela falou em espanhol. Muy mejor do que usted. Ela era holandesa. Nasceu, se criou, mas viveu muitos anos na Argentina. Então ela falava comigo em espanhol. Falou, eu estou muito melhor do que você, porque eu já estou indo para casa. Passou um pouco tempo, ela desencarnou. Então a pessoa que desencarna, ela se liberta, principalmente se ela estiver sofrendo, né, um câncer, dores, né? E a criança, ela nasce, encarnou, está chorando porque ela largou aquela mamata toda lá, né? Não precisava pagar IPTU, IPVA, é uma maravilha, né? Café de não sei quantos reais o quilo. Aí cai aqui, nessa terceira dimensão, para cada dia basta o seu próprio mal. A vida é boa, mas tem um karma coletivo. Aí a criança já entra chorando. Pô, larguei meus amigos, minha família toda no mundo de lá. Ela morreu lá e nasceu aqui. Aí esse poeta, ele falou que a gente se alegra e chora porque a gente não está no lugar do bebê que encarnou e da pessoa que diz que se a gente tivesse, que a gente não ia ver. A gente sofre por egoísmo, pelo mal que a pessoa vai fazer para a gente. Como é que vai ser o Natal sem ela, o Dia das Mães sem ela? Mas o outro que foi, tá ótimo, entendeu? E a gente está sofrendo pelo mal que a pessoa faz para a gente, tá? Então ele falou isso. Por que nos alegramos em um nascimento e choramos em um funeral? Porque não somos a pessoa envolvida. Mark Twain. Aí eu trago para vocês Paulo Coelho, ele está com 79, 78 anos, nasceu no Rio de Janeiro, né? É membro da Academia Brasileira de Letras, vendeu 350 milhões de livros. Ele sozinho já vendeu mais do que toda a história da Academia Brasileira de Letras. Ele vende livros em 170 países, em 88 idiomas distintos. Ele ultrapassou Jorge Amado, que Jorge Amado ele tinha um recorde até então, que eram 55 milhões. Ele vendeu 7 vezes mais do que o Jorge Amado. Impressionante. Vamos ver o que o Paulo Coelho nos diz. Nossa vida é uma constante viagem, do nascimento à morte. Nasceu, vai e morreu. É uma viagem. A paisagem muda. Eu já morei em Manaus, morei em Santos, Rio, São Paulo, estou em São Lourenço. Tá? A paisagem muda, as pessoas mudam, as necessidades se transformam, mas o trem segue adiante. O trem é a vida, né? A vida é o trem, não a estação. Então você não pode se prender no Rio de Janeiro, entendeu? Você tem que se prender em você. Você é a vida, é o trem. São Lourenço, ficar preso, né? As cidades, as situações. E quem falou isso foi Paulo Coelho, né? Aí eu coloco uma citação minha. Trate sempre preventivamente muito bem de seu corpo físico. Você não é vegetariana? Você não caminha todo dia? Não fica até tarde para se recolhe cedo? Então você trata. Por isso você tem a saúde que você tem. Essa semana passada não falaram do teu joelho. Eu queria ter um joelho desse. Na hora que você foi cuidar de um gatinho, né? Entendeu? Passou uma joelho abençoado. Joelho abençoado, isso mesmo. Trate sempre preventivamente muito bem o seu corpo físico. É sua única garagem onde temporariamente você estaciona. Nosso espírito está aqui dentro, entubado, né? Nessa rápida passagem de vida terrena. Eu escrevi isso. Aí eu preciso trazer para vocês um documento, tá? Um documento oficial do Reiki que valide o poema. Aí trago para vocês
a tradução da inscrição talhada no memorial a Mikao Sui. Em setembro de 1923, Tóquio sofreu um grande incêndio ocasionado por um terremoto no distrito de Kanto. Pessoas feridas e doentes padeciam de dores em todos os lugares. Aí eu coloquei em negrito aqui. O mestre Uzui ficou muito tocado com tudo aquilo e se mobilizou com a terapia Reiki, percorrendo toda a cidade diariamente. Não podemos calcular quantas pessoas foram salvas da morte, a morte é citada, por sua devoção. Sua atuação ao estender suas mãos de amor por aquelas pessoas que sofriam naquela situação de emergência se destacou. Isso está no livro Reiki Apostilas Oficiais, página 64. E nessa tradução é citado que 142 mil pessoas desencarnaram. Então, Mikao Sui presenciou a morte física de 142 mil pessoas. Em seguida, ele traz esse poema para o Reiki, que fez parte da vida dele, né? Aí, mensagem espiritual. O que é que eu vou querer que vocês procurem se atentar na hora do Reiju? Primeira mensagem. O tempo de vida física não para. Está sempre em contagem decrescente, até terminar. Começamos a morrer no momento em que nascemos. A gente está na fila da morte. Isso que você tem que ter essa consciência. Ah, não vou morrer nunca. Não existe isso, tá? E aí a coisa mais importante aqui é que pode-se influenciar o tempo de vida em função de atitudes e fatores físicos, como a alimentação. Hipócrates falava, faça do alimento o seu medicamento, do seu medicamento o seu alimento. O pH do sangue ele é ligeiramente alcalino, de 7,35 a 7,45. Por isso que no coração não dá câncer, porque o sangue é um tecido líquido alcalino e a célula não consegue se multiplicar. Então, se você toma água de pH alcalino, uma alimentação alcalina, como você tem, tá? É o que você bebe. Alimentação, repouso, porque existem reações metabólicas que só acontecem quando o cérebro está de 0,5 a 3,5 Hz, que é em delta. Produção de hormônios de crescimento, células antitumorais. Só quando você está dormindo. É um repouso muito profundo. Só eu com quem não lembro que você não sonha nessa frequência. Você sonha depois de 3,5 Hz, que é até 7,5, que é teta, em delta. Tá? Então, se você atitudes como alimentação, repouso e atividade física. Não existe uma pessoa sedentária saudável. Hoje foi um dia muito puxado para mim. Maria Alice Futela queria falar comigo pelo telefone. Eu falei, eu não vou ter tempo. Aí tive. Fiquei meia hora com ela no telefone. Ela está me ouvindo aqui. Mas acabei não indo para academia. Mas você sabe que eu tenho uma esteira aqui embaixo. Fui lá, fiz 15 minutos de esteira. Porque não existe uma pessoa sedentária saudável. A prudência, entendeu? Você não vai pegar o teu carro e entrar dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro, em São Paulo. Né? Você pode interromper sua vida física. Uma bala perdida, um tiro, né? E a prevenção. Jesus falava, né? Que nós fôssemos prudentes, como serpentes. Então, pode-se influenciar o tempo de vida em função de atitudes e fatores físicos, como a alimentação, o repouso, a atividade física, a prudência, a prevenção, etc. Tá? E sabendo que mesmo assim você vai morrer. Então, eu vou abrir o grupo. Demétrio está aí para colocar a figurinha, né? O grupo está aberto. Se alguém puder, o Paulo colocar, já colocou. E vou abrir o grupo dos convidados. Existem algumas pessoas. O grupo dos convidados, que é o grupo de estudos Mikao Sui, fevereiro de 2025, está aberto também. Paulo Demétrio já colocou a figurinha.
Vou colocar a figurinha no outro grupo. E são exatamente as 20 horas e 35 minutos. Estamos bem de tempo? Estamos bem. João Pestana, lá de Portugal. Depois eu quero falar contigo, João. Sem pressa, tá? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Fernando Pessoa. Um grande, né, escritor. É o Machado de Assis de Portugal. Muito bom. Então, João Pestana deu tudo vale a pena se a alma não é pequena. A alma ela vive de acordo com os princípios éticos, com os morais, os princípios do rei, os ensinamentos dos grandes mestres. A Fabíola, Maria Gondim, excelente poema, gratidão, mestre, ótima explicação. Lobão, boa noite a todos, boa noite, Gisela e Johnny. Hoje ele não falou que você está bonita. Eu também não mostrei você aqui. Olha aqui ela aqui. Ele não falou. Lobão. Maria Alexandra, bem-vinda, tá? Ela está chegando hoje no grupo oficial. O relógio também pode significar a nossa evolução. Como o trem, o seu caminho e a sua velocidade. Exatamente, tá? A Dulce Maluf, poema retrata a morte e vida com muita propriedade. Cristina Rego Monteiro da Luz. Por que será que tanto tempo passado com a capacidade de raciocínio, o ser humano ainda não age como se não houvesse que responder pelo que se faz a cada vida? Cris, falta de consciência. Cabe a nós, reikianos e outros, né? Pessoas que escolheram bons caminhos, ajudar essas pessoas. Elas estão cegas, né? A Misako, boa noite, mestre Johnny e Rita, colegas do grupo. O Lobão falou que você está encantadora. Maria Alexandra, foi uma sessão muito intensa para mim hoje. Muito grata por me aceitarem no grupo. Seja muito bem-vinda, Maria Alexandra. Darlene, vamos ver o que a Darlene Tavares nos traz. Lindo e profundo poema. Se vivêssemos pensando que um dia vamos morrer, mas a alma permanecerá em outra dimensão, talvez mudaria muito nossas atitudes. Exatamente. Muita gente pensa que acabou, morreu. Acabou, né? Vamos ver a Conceição Nina, é aluna de mestrado. Mestre, muito obrigada pela forma leve, sensível e lúdica com que o senhor discorreu sobre o poema. Eu vivi duas experiências em que pessoas próximas a mim desencarnaram, após uma aplicação de reiki, feita por mim. Uma delas, inclusive, foi feita aqui no Gemo. Eu lembro disso, Conceição. Junto com todo o grupo. O desencarne. O reiki ajuda a morrer, viu, pessoal? Morrer sem sofrimento. O desencarne foi imediatamente depois. Confesso que, em princípio, fiquei assustada, pois não entendia que o reiki poderia agir também. A cura dessa pessoa foi o desencarne, também de forma benéfica, também no momento da nossa passagem. Isso também aprendi aqui, como não tinha entendido errado, é claro. A partir daí me apaixonei ainda mais pelo reiki e me conscientizei do quanto é séria a nossa atuação e envolvimento. Muito grata ao senhor e ao grupo de estudos Mikao Sui. Que Deus os abençoe. Estou aguardando ansiosamente seu livro sobre o assunto. Pois é, eu vou lançar um livro, né? Tem um capítulo, o Reiki e a Morte, que eu explico, né, que o Reiki ajuda a morrer. Se a pessoa está há um mês no CTI toda entubada, se aplica Reiki, ela desencarna. Ana Rosélia Ramos, de Abreu. Boa noite, gostei muito do poema, reflexão profunda. Luiz Paulo Sobral colocou uma imagem bonita aqui. O tempo de vida física não para, está sempre em contagem decrescente até terminar. Ele achou isso no site do Pensador, né? E Luiz Paulo, começamos a morrer no momento em que nascemos. E o fim é o desfecho do início. Maravilha. Bárbara Artagrão, adorei o poema. Tem tudo a ver com as minhas crenças e filosofia de vida. A Isabel coloca aqui uma citação grande. O veleiro passa na brisa da manhã e parte
rumo ao oceano. Ele é a beleza, ele é a vida. Olho até vê-lo desaparecer no horizonte. Alguém diz ao meu lado: ele partiu. Partiu para onde? Partiu para longe do meu olhar. Isso é tudo. Seu mastro continua alto, seu casco ainda tem força para carregar sua carga humana. O desaparecimento total das minhas vistas está em mim, não nele. E nesse exatamente momento alguém diz ao meu lado: ele partiu, mas existe outros que, vendo-o apontar no horizonte e ir em sua direção, exclamam com alegria: ele está chegando. Isso é a morte. Bonito, né? Adriano Oliveira, boa noite, mestre. Poema maravilhoso e profundo com grandes ensinamentos. Temos que aceitar a realidade da vida. Os tesouros e bens materiais são emprestados, não levamos nada. Exatamente isso, Adriano. Valquíria, saudade de você, Valquíria. Refletir sobre nossa jornada, sobre nosso aprendizado. Muito bom. Maria Arminda, de Angola, meio poema, muito aprendizado. A Luciene, Cecília, eu trabalho muito com desencarne, e o reiki é fundamental para trazer paz e a morte acontecer. Muito bom, né, Luciene? Precisamos de energia para nascer e para morrer. E o reiki ajuda muito. A Misako, poema profundo, um simples relógio cronometra o correr da nossa vida. O ser humano parece que tem dificuldade tem dificuldade para se conscientizar sobre a morte. A gente vai em enterros e muitos não fazem reflexão que a única certeza na vida é a morte. A Misaka é da Seishonoye, né? Ela tem todo esse conhecimento. O despertar para a vida e sua essência seria muito importante. Muito bom, Misako. A TT, nossa peregrina querida, vamos lá. Já estou acostumada. Nas UTIs, somos muito necessários. Uma vez fui aplicar reiki e caruna num senhor. Naquela madrugada foram 5 desencarnes. Fiquei meio assustada, mas entendi o que tinha acontecido. O caruna ajudou muito. Inclusive, o senhor em que eu apliquei reiki foi embora 2 dias depois, sem sofrimento. Sereno. Que bom, hein, TT? Bonito. Denise Tito, eu passei por uma fase de mais ou menos 3 anos em que eu ficava muito gripada a cada 2 meses. Mudei a alimentação, passei a só tomar água com pH acima de 7 e consegui me manter em movimento diariamente. A transformação na minha saúde foi impressionante. Parabéns, Denise Tito. Grandilha, nossa amiga Grandilha, é muito boa reflexão, foco na prevenção. Ali está a vida também. A Irene Castilha, vamos ver. A Irene, ela está escrevendo em português, né? Mas ela é espanhola, ela é catalã. Boa noite, Irene, vamos ver. Excelente poema, gratidão infinita por essa nova compreensão. Não há cura para a morte ou o nascimento, mas podemos influenciar a qualidade de vida com as nossas atitudes e hábitos conscientes. Praticar reiki prolonga a vida. Nascimento e morte são um mundo da dualidade. O Dr. David Hawkins diz que a escuridão é apenas a ausência de luz. A vida é luz, tudo está em contínuo movimento e transformação. A permanência está na impertinência. Yakuten Inamoto, ele foi um dos meus 14, eu vi uma foto nas redes sociais da Irene com o sensei Inamoto Yakuten. Eu convivi 10 dias com ele em Madrid, né? Eu levando ele para jantar, almoçar. Fiz os cursos todos com ele, uma pessoa muito querida. Está vivo, mora em Kyoto, é um sacerdote. Na vida há 2 nascimentos, o primeiro físico e o segundo quando entendemos quem somos. Gratidão infinita a todos, um grande abraço. A Luciane Tavares, tá dando boa noite. A Lia, eu recebi esse texto do veleiro quando meu marido faleceu. Raquel Bueno, mestre. Na época que trabalhei na vara da infância,
nos casos de morte ou suicídio às crianças e adolescentes, eu enviava reiki. Muito bom. Numa bela noite, em desdobramento, fui levada por um mentor até um local onde uma das crianças me agradeceu. Muito bom. Eu tenho vários depoimentos também, só que a gente está sem tempo para eu me aprofundar aqui. Maria Margarida, o poema é maravilhoso, em toda a sua abrangência e foco numa realidade que nem sempre é fácil de encarar de ânimo leve. Gratidão, mestre, Maria Margarida, muito grato. Bonanite, querido maestro, bonanite. Paula Koch, adorei o poema e as reflexões. Vão de encontro com a minha filosofia de vida e o quão dispostos estamos a encarar nossas sombras, em busca de nossa evolução moral e espiritual, entendendo que somos infinitos. Para muitas pessoas, infelizmente, o mais confortável é acreditar no que só se vive uma vez. Que possamos permanecer em constante melhoria. Muito bom. A Morgana, que está no grupo aqui dos convidados, né? Caro professor, é nossa aluna de terapeuta reiki, é mestre de reiki. Caro professor, se me permite compartilhar algumas falas sobre a morte e uma música. Bert Hellinger. O que está em mim é inacabado. Mortos são completos. Raul Seixas. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que seja pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado. E não sei em que esquina ela vai me beijar. Ele era um grande poeta, o Raul Seixas, né? A música é Encontros e Despedidas. A Rita adora, ela botou essa semana para a gente ouvir. Vamos ouvir na hora da nossa sopa. Tá? Novamente, a gente ouviu do Milton Nascimento, Encontros e Despedidas, né? Querido professor, eu auxiliei muitas pessoas no desencarne através do método Reiki. Enorme gratidão, obrigada por tanto. E a Morgana contribuindo no grupo de convidados. Quem sabe ela vem para o grupo definitivo, né? Então, coloquei novamente. A Verusca tá, obrigada, mestre. Gratidão a todos pelas reflexões. A Patrícia Fazan, gratidão, mestre. A Cilei, boa noite a todos. Lobão, Johnny, a oração do Santo Agostinho. É um bálsamo para lidar com a morte e focar na vida. Maravilha. Marlene Militrão dizendo que precisa sair, boa noite. Depois vai ter que fazer o reju de expansão da consciência. Marlene. E a Bárbara Artagão, li a despedida, li na despedida de meu pai quando sua passagem a pedido dele. Ah, entendi. Depois manda para mim, Sérgio Lobão, tá? Essa oração de Santo Agostinho. A Irene está agradecendo. A pergunta agora é, faltam 12 minutos para as 9, podemos fazer o reju de expansão da consciência? Sim ou não? Denise Tito pediu a oração para o final, tá? A TT colocou. A TT colocou. Bom, sim, sim, todo mundo sim. A TT colocou a oração, tá? Muito grato. Ok, vamos fazer então